Olá! Ter um curso superior no Brasil faz muita diferença, especialmente na questão salarial. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os trabalhadores com formação superior, tanto homens quanto mulheres, ganham em média 220% a mais do que seus colegas que não têm graduação. Então é sobre esse importante assunto que nós vamos conversar hoje no programa Ubra Conhecimento que está começando. Eu tenho o prazer de dar as boas-vindas para os nossos convidados. Quero começar saudando Rogério Vilney Brant, que tem graduação em Ciências Contábeis e em Administração, tem mestrado em Engenharia de Produção e atualmente é diretor da Ubra Cachoeiro do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. Então seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. Também dar as boas-vindas a Rafael Perufo Ribeiro, que é acadêmico do curso de Administração e tem uma história muito bacana para contar de como a faculdade está ajudando a crescer no mundo profissional. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado. E também dar as boas-vindas para Chayane Chile de Moraes, que tem graduação em Ciências Contábeis e atualmente atua na área da contabilidade e chegou num patamar profissional muito legal graças à faculdade que ela fez. Então, antes de nós iniciarmos essa nossa conversa, nós vamos para a reportagem sobre o assunto. O CREDIES é o crédito universitário da Ubra e está disponível para alunos nas modalidades presenciais e à distância. A gerente de relacionamento da Ubra, Camila Bacher, explica um pouco sobre o CREDIES. E ele dá a possibilidade do aluno ter uma tranquilidade para estudar, porque ele sabe quanto ele vai pagar lá no final, né? Então, o crédito educativo, ele tranquiliza o aluno dele concluir todo o curso dele, sabendo que taxa ele vai pagar, sabendo que a Fundacred é uma empresa parceira, né, que trabalha com a gente há muito tempo, uma empresa que está há 45 anos no mercado, então traz muita tranquilidade para o aluno, né? Para alguns cursos específicos, é necessário que o aluno preste atenção a certas normas para garantir o crédito estudantil. Um aluno ele tem que estar matriculado no mínimo em 12 créditos. No caso da medicina, é necessário 24 créditos, né? Apresentar um fiador. Esse fiador ele tem que ter renda mínima de 1,5 vezes o valor da mensalidade. Quem faz a análise da parte documental e econômica, no caso do fiador, é a própria Fundacred. Então o aluno ele entra no portal da Fundacred, faz toda a junta dessa documentação, anexando. A Fundacred vai fazer a análise dessa documentação. Todos os alunos de todos os cursos podem se beneficiar. Né? A gente só tem a exceção do número de vagas para esses 3 cursos, mas ainda assim é aberto para todos os cursos. Além disto, um dos critérios para o crédito ser disponibilizado ao aluno é a indicação de um fiador, que também precisa atender a algumas especificidades. Então não pode ser o cônjuge e também não pode apresentar 2 fiadores para o mesmo aluno, né? Não pode somar a renda. Se um fiador ele já for fiador de um outro aluno, né? Ele tem que compor a renda para ser fiador de 2 alunos, mas um aluno não pode ter 2 fiadores. Enquanto estuda, o aluno paga metade da mensalidade direto para a instituição. Os outros 50% são pagos depois que o aluno se graduar. Mas os alunos devem tomar alguns cuidados, como explica Camila. O crédito ele é concedido semestralmente, tá? Ou seja, o aluno solicita o crédito para aquele semestre, por exemplo, o aluno está no primeiro semestre, ele solicitou para o primeiro. Se ele não quiser usar no segundo, no terceiro, no quarto e vier usar só lá no quinto, não tem problema. O que ele precisa deixar é a instituição sempre avisada, né? Se ele vai querer renovar esse crédito para os próximos semestres ou não. Por se tratar de um crédito educativo, a Ubra, em parceria com a Fundacred, oferece os juros mais baixos do mercado. A taxa ela é 0,35% ao mês, tá? Como que funciona? O aluno solicitou o crédito no primeiro semestre para um curso de 4 anos, 48 meses, né? Então, aquele primeiro semestre, vamos supor, primeira mensalidade que ele solicitou, lá no final do curso, quando ele se formar, ele vai pagar pela primeira mensalidade, atualizada pelo INPC, vezes 48 vezes 0,35. Aí a segunda mensalidade, 47 vezes 0,35, sempre atualizando a mensalidade pelo INPC, né? Então, é uma taxa que não é juros compostos, né? Como é em banco. Então, ela é bem mais competitiva, bem mais atraente para o aluno, né? Para solicitar o CREDIES, acesse a página credies.org, crie seu login e senha e informe seus dados e os dados do seu fiador. Após, envie seu cadastro para análise e acompanhe a situação da sua solicitação. A cada etapa, você receberá um e-mail informando a situação do seu cadastro.
Após, a análise é finalizada para a liberação das assinaturas. A formação superior aumenta o teu salário e é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. Eu quero começar a nossa conversa perguntando para o professor Brandt, por que a formação superior aumenta o salário das pessoas? Sem dúvida. O IBGE fala em 200 e poucos %, mas eu acredito que em alguns casos chega a mais de 300%. Se pegar um concurso público, ensino médio R$ 1.800, curso superior mais de 5.000. Então assim, ó, o que faz? Faz com que o graduado ele tenha mais conhecimento, ele seja mais produtivo nas organizações. Ele consegue vai dar mais retorno, mais para a empresa, né? É um sujeito qualificado que vai criar, que vai inovar, que essa é a grande verdade que a gente vive, né? E uma coisa assim que eu não entendo, Cláudio, é que hoje a gente fala em desemprego, mas quando a gente vai buscar uma pessoa graduada e qualificada, é difícil às vezes de suprir tua necessidade. E o que mais eu fico, assim, ó, digamos, indignado, né? Que o aluno, o acadêmico, às vezes ele acaba perdendo o trabalho, a primeira coisa que ele faz é cancelar ou trancar a graduação. E ele não se questiona, porque que de repente ele já perdeu o trabalho porque que ele não é graduado, ou perdeu para um graduado. Perfeito. Ou às vezes não conseguiu nenhuma oportunidade porque não está fazendo uma universidade. Né? Então esse é e hoje a gente fala assim, ó, existe N opções, nós temos hoje o ensino à distância, que também é uma oportunidade, onde que a mensalidade é menor. Nós temos o CREDIES, que ele pode financiar 50% da sua graduação, ou seja, uma graduação que dura 4 anos, ele poderá pagar ela em 8 anos, né, que não se fala em juros, se faixa numa taxa administrativa. Né? Então, essas coisas que o mercado proporciona hoje para ele se qualificar, se graduar, e às vezes ele não sentiu ainda isso, não teve essa observação, essa necessidade aí, né? Muitas vezes ele vai lá e investe em ativos que são depreciáveis. Sim, bens de consumo. E o conhecimento, né? Exato, bens de consumo. E o ensino, o conhecimento não se deprecia. Ele só abre portas. Abre portas, que eu já falei, para concursos públicos, para as empresas e assim por diante. Quer dizer, só para dizer que aquilo que você está falando não é teoria, nós temos a própria história da Chayane, né, que entrou numa certa função na empresa e depois, na medida que foi fazendo a faculdade, você cresceu na empresa. Conta um pouco a história tua para nós, Chayane. Bom, eu já trabalho há 15 anos... na mesma empresa? Na mesma empresa, no escritório de contabilidade. E eu iniciei trabalhando com um curso técnico, né, da minha cidade, em contabilidade, e após eu ingressei na universidade. Quer dizer, você ingressou à faculdade quando você já estava... Já estava trabalhando. E após me formar, eu fui convidada para ser sócia do mesmo escritório onde eu já trabalhava. Então, a universidade ela me proporcionou esse plus a mais na minha carreira. Esse poder fazer, algo a mais que eu poderia dar para meus clientes, conhecimentos a mais que antes eu não tinha oportunidade. E como o professor disse, o conhecimento é algo que ninguém tira da gente. Só tende a crescer. Após a graduação, uma especialização, conhecimento é algo para o resto da vida. Ou seja, você percebe que, na medida que você iniciou uma faculdade, você começou a ter mais segurança e conseguiu contribuir mais para a empresa enquanto você fazia faculdade. Totalmente. A minha rede de conhecimentos com profissionais, a troca de experiências com os professores do meio, onde eu iria me formar do curso, isso foi muito importante, é muito importante. Entrar na universidade e se dedicar realmente ao curso que você quer, aproveitar a oportunidade, sugar o máximo dos professores, porque eles são pessoas com imenso saber, porém os alunos têm que fazer a sua parte. E atrás de buscar aquilo que... Sempre. O meio acadêmico, somente o horário acadêmico não é o suficiente. Se você gosta mesmo daquele ramo, vai atrás, procure outros meios fora do horário para seguir. Muito bem. E hoje eu diria assim, Cláudio, Chayane, né? Por exemplo, assim, por ser graduado em contabilidade, ela pode assinar, ela é a responsável técnica, né? Verdade, esse é o diferencial. Isso abre Antes ela trabalhava, mas ela era uma auxiliar.
Não podia ser responsável técnico, não podia ser um balanço. Agora está habilitado para isso aí. Graças à graduação. Olha só. Rafael, conta para nós, você ingressou na faculdade, você não estava empregado, mas aí você, por diversos cursos que você participou, pela faculdade que você estava fazendo, você conseguiu entrar no mercado de trabalho. Conta para nós. Isso. Continuando a linha, assim, que nem a Cheyenne falou, é importante a gente estar graduado, tu comentou, né, que abre portas. Mas a gente tem que chegar que é importante tu estar num curso de graduação também. Também te abre portas. Ah, legal. Tu está continuando, tu não parar esse processo da graduação. Quando eu entrei na faculdade, eu estava desempregado e estava mudando de área, né, na área de atuação. Estava difícil me colocar no mercado na área que eu queria. A primeira oportunidade que eu tive foi fazer um concurso público de estágio, que era temporário, Sim. mas tinha que estar cursando uma graduação. Sim. Então já me abriu portas eu estar dentro de uma faculdade. Olha só. Passando esse período, eu fiquei desempregado novamente e estava tentando me recolocar no mercado, né? Mas como tu falaste, eu participo de alguns programas de extensão da UBRA, alguns cursos, algumas pesquisas, tenho contato com professores, com empresas. Sim. E isso me possibilitou agora há pouco tempo, através de uma indicação de uma professora, eu ingressar na área de gestão de um jornal da cidade. Sim. Então já foi um cargo acima do que eu, de repente, poderia alcançar se eu não tivesse numa graduação. Sim. E não estivesse participando desses projetos, tivesse participando né? desses projetos. Porque isso é network, né? Sim. Você tem que estar dentro da universidade, tem que estar participando do máximo de projetos que a universidade te oferece, sugar o máximo de conhecimento que o professor tenta te passar, porque, que nem a gente falou, é pouco tempo que tu tem dentro da universidade. Sim, sim. Então, a gente fala, o aluno às vezes está desempregado, a pessoa está desempregada e para o curso, que nem o professor falou antes. Mas, e o que tu faz nesse tempo que tu não tá trabalhando, no caso? Investe no conhecimento, é um investimento com o nosso conhecimento. Perfeito. Entendeu? Então, participa de projetos, pesquisas, cursos, isso aí só vai te qualificar para logo estar de volta no mercado. Né? Muito bem, nós vamos para o quadro Ciência em Foco, depois do intervalo, e nós já voltamos. O quadro Ciência em Foco de hoje é sobre economia compartilhada e crédito educacional. Eu sou o Nível Delgado, diretor superintendente da Fundacred. Economia compartilhada é a utilização mais eficiente e integrada de recursos e ativos já existentes. Bons exemplos de economia compartilhada são Uber e Airbnb, que todos conhecem, que disponibilizam veículos e imóveis a usuários que desejam se locomover nos grandes centros ou se hospedar. Um outro bom exemplo de economia compartilhada é o CredES, que a Fundacred operacionaliza há mais de 45 anos. Com o CredES, as instituições de ensino podem alocar vagas ociosas a estudantes que não têm condições de pagar a integralidade das mensalidades. Assim, mais estudantes conseguem acessar os bancos acadêmicos e também as instituições de ensino conseguem preencher suas salas de aula. A receita é simples, o estudante paga 50% da mensalidade enquanto estuda e a outra metade após a previsão de data de sua formatura, sem a incidência de juros remuneratórios. Essa restituição possibilita que outros estudantes acessem o ensino superior, formando um círculo virtuoso. Esse círculo virtuoso é a materialização do nosso propósito, transformar vidas promovendo acesso à educação. A formação superior aumenta o teu salário, é o tema do Ubra Conhecimento desta semana. E nós temos como convidados o professor Rogério Vilney Brant, da Ubra de Cachoeiro do Sul, o Rafael Perufo Ribeiro, que é acadêmico também da universidade, e a Cheyenne de Moraes, que tem graduação e tem uma experiência bacana profissional. Eu queria começar conversando contigo, Cheyenne. Não adianta somente fazer uma graduação. Quer dizer, o sujeito precisa aprender e, de fato, se tornar um profissional de excelência, senão não resolve muito, não é verdade? Não resolve. O tempo na universidade ele é muito limitado, então o professor ele tem determinado tempo para passar um X de conhecimento. Então o acadêmico tem que correr atrás, tem que ir em casa estudar, tem que fazer projetos de extensão, que nem o Rafael comentou. Não adianta só o tempo da universidade, o tempo da faculdade, o tempo do curso, porque isso não vai ser o suficiente. E para o profissional que almeja alguma coisa após a graduação é fundamental. Quer dizer, precisaria ser visto como uma oportunidade que só sala de aula não basta. Não basta. Oportunidade de conhecimento, conhecer os professores, conversar com os professores,
ter uma intimidade maior. Professor, eu estou precisando de uma oportunidade de emprego. Se dedicar realmente ao curso que foi escolhido. O que a gente às vezes fala, o aluno precisa sugar o conhecimento do professor. Precisa sugar e precisa aproveitar o máximo possível do tempo que está na universidade. E aproveitar os projetos que a UBRA tem, oferece, e muitas vezes não tem a quantidade necessária para seguir adiante. Alunos. E praticamente, né, professor Branco, esses projetos, eles existem em todas as universidades brasileiras. Todas as universidades. E aí cabe ao aluno... E ele faz um diferencial, é uma oportunidade para ele praticar, para ele entrar nas organizações. E mais, eu queria complementar o que a Chayane colocou aqui. Por exemplo, o professor ele não é o dono da verdade, ele é orientador. Mas um diferencial que nós temos é que todos os nossos professores também estão no mercado, eles têm a prática. E eles têm seus escritórios, suas atividades em todas as graduações. E eles precisam de gente. Olha e só, normalmente os acadêmicos se destacam. Quando alguém procurar, ele já orienta. Eu tenho um acadêmico para te oferecer. Né? Então, eu sempre digo para os acadêmicos, aproveite essa oportunidade, o espaço é pequeno, o tempo é pequeno, mas sugam esse professor. Ele sabe muito e sabe orientar. Então, é na universidade que a gente vai buscar onde é que eu preciso complementar meu conhecimento. Perfeito. Não só ali. E o professor vai orientar. Quais ele as oportunidades que existem. E as experiências, né? Então, o professor está no mercado de trabalho. A gente precisa de gente qualificada, que a nossa qualificação é baixa. Isso em todas as áreas, né, Em todas professor? as áreas, em todas as graduações, né? Então, isso também eu sempre falo que a nossa UBRA é um diferencial, que o nosso professor, ele tem uma boa base teórica, mas também ele pratica lá fora, né? Então, pega nossos professores de administração, de contábeis, de direito, de odontologia, de fisioterapia. A maioria tem suas atividades lá fora, suas sociedades, seus escritórios, seus negócios, né? E precisam de gente, né? Precisam de gente. Então, Rafael, não basta só fazer uma faculdade, precisa o aluno se empenhar. Mas uma outra questão, para o aluno também é importante ele olhar onde ele está fazendo o curso, se de fato esta faculdade, essa instituição é uma instituição que está levando a educação a sério. Até porque agora a gente trabalha muito com as instituições de ensino à distância. E aí essa questão é mais grave ainda. Muitas vezes o aluno vai pelo tamanho da mensalidade e não é, às vezes, uma boa opção. Você entende que a instituição de qualidade ela é importante para esse processo? Não, com certeza. Eu acho que antes de tu prestar um vestibular, vá conhecer a universidade que tu quer te direcionar, né? No meu caso, a UBRA é conceituadíssima, tanto na nota MEC, tanto da contábeis quanto da administração. E isso contou muito na hora de escolher, assim. Porque tem universidades na região que não são e oferecem curso mais barato ou até mais caros. Sim. Depois disso, eu conheci alguns profissionais, alguns professores que davam aula ali dentro. Então, eu conhecia, já tinha nome no mercado, já atuavam na área, porque nem o professor disse, são profissionais que estão atuando na área. Às vezes, tu pega professores que ele é totalmente teórico, né? Ele te passa toda a teoria, mas daqui a pouco ele não vai saber te dar um exemplo prático ou que ele vivenciou, alguma coisa assim. E nós temos isso hoje lá na UBRA. Eu sou um exemplo prático disso. A professora que me levou estava prestando uma consultoria para o jornal. E ela identificou a necessidade que precisaria de um gestor lá e me indicou para ir. Olha só. Então, nós temos isso hoje na UBRA, que nem o professor falou com excelência. Assim, todos os professores quase, eles têm sua outra área de atuação para casar o conhecimento. Eu estava há um tempo conversando com 3 rapazes da Alemanha que estavam fazendo intercâmbio aqui no Brasil. Eles ficaram meio ano aqui, então conseguiram conhecer mais ou menos. Eles ficaram muito impressionados pelas oportunidades de trabalho que nós temos aqui no Brasil. Enquanto que lá as coisas já estão praticamente prontas, os países europeus, e nós temos muita oportunidade. Isso significa mais oportunidade ainda para quem está ou quem conclui uma graduação. Poderíamos fazer essa lógica? Com certeza. Assim, hoje a gente tem muita ponte para construir, aeroportos, rodovias e assim por diante. Então, precisamos muitos engenheiros e profissionais das mais diversas áreas, na saúde, na educação, né? E o que eu gostaria também de registrar, assim, Cláudio, é que às vezes o pessoal se queixa porque o perfil do nosso acadêmico ele trabalha e estuda, na sua grande maioria, né? Até para pagar o seu custeio. Então, existe hoje o ensino à distância, a educação à distância, que é fantástico, só requer muita disciplina, só que é um preço melhor,
né? E ele é o mesmo valor, é a mesma matriz curricular do presencial, só requer disciplina. E ele tem que correr atrás e estudar. Então, isso também é uma oportunidade. Então, eu diria assim, Cláudio, hoje só não entra no mercado de trabalho, só não se gradua quem não tem muita disponibilidade, muita vontade, muita meta, objetivos bem determinados, né? Porque o acesso está muito fácil hoje. Não é que nem no meu tempo que era mais difícil. Vocês são jovens aí, talvez o teu, né, Cláudio? Sim, Mas assim, hoje está bastante facilitado isso aí, né? E além disso, a gente ainda oferece o CredIES, que é com 50%. Fala um pouco sobre esse CredIES, professor. Esse CredIES, assim, ó, tu só paga 50%. Então, se a tua graduação tem 4 anos, tu vai pagar em 8 anos. Tu paga 50% enquanto que tu está te graduando, e depois que tu termina de graduar, tu paga os outros 50%. Durante a graduação, tu paga uma pequena taxa administrativa, e depois que tu te graduar, não existe juros, tu vai pagar o crédito atualizado. Então, nós temos acadêmicos lá em Cachoeira, que eles fizeram proposta para os pais deles, né? Pai, tu me paga a metade agora, quando eu me graduar, eu pago a outra metade. Esse CredIES já existe na instituição? Existe. Né? E aí o aluno precisa, então, se encaminhar toda a documentação, procurar a central de atendimento, né? No caso de Canoas, central de relacionamento, que ele recebe todas as informações, todo o passo a passo, como ele vai ter acesso a isso aí. Quer dizer, todas as unidades da universidade tem inclusive o ensino à distância também. Né? Quer dizer, então, por R$200 por mês, ele pode fazer uma graduação no ensino à distância, por exemplo, pagando 50%, e fazendo todas as disciplinas, para se graduar, de fato, em 4 anos ou 5 anos, conforme a graduação dele, né? E segundo a avaliação do MEC, agora falando do ensino à distância especificamente, numa instituição de qualidade, porque o MEC é o nosso parâmetro de avaliação, né? Olha só, bacana isso. Nós vamos para o quadro Dica do Programa e nós já voltamos para as considerações finais. A dica de hoje é o CredIES. O CredIES, ele é um crédito educativo. O aluno faz a faculdade, paga os 50%, depois de formado, paga o restante, os 50% para o CredIES. Alunos tanto da graduação presencial ou a EAD podem fazer essa solicitação. As inscrições já estão no site da UBRA, o aluno pode entrar lá, fazer a simulação de valores e ver todas as documentações necessárias que precisam para fazer as inscrições. As inscrições já estão abertas. Estou aqui na Central de Relacionamento esperando por vocês. A formação superior aumenta o teu salário e é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. E nós vamos para as considerações finais dos nossos convidados. Professor Brandt, qual é o seu recado final? Olha, o que eu gostaria de deixar como uma mensagem, que faça uma graduação. E quem está fazendo não tranca. Antes de trancar, cancelar, pensa bem, nós temos opções, nós temos o CredIES, que é uma oportunidade, que ele paga 50%. De repente, no primeiro momento, faz menos disciplinas, mas não tranca. Talvez ele perdeu o trabalho por não estar numa graduação ou por parar a graduação. Então, a graduação faz um diferencial, nós precisamos. A graduação faz com que o sujeito se coloque melhor no mercado e ajuda a gerar emprego e renda, que é tanto que o nosso país precisa disso aí, né? Então, assim, não deixe de fazer uma graduação, o acesso está muito fácil, a parte financeira, com CredIES, com ensino à distância, são várias opções, vários cursos, e alguns concursos públicos só exigem curso superior para ele poder participar. Então, assim, e faço o quanto antes melhor. Não faço em 8 anos, 9 anos, faço em 4 anos, 5 anos. Faço um planejamento. O curso superior não é um gasto, não é um custo, é um investimento que não se deprecia. Isso seria a minha mensagem. Muito bem. Rafael, e o seu recado final? Bom, seguindo nessa linha que o professor falou, que conhecimento é um investimento, né? A gente deve investir na gente. Eu acho que, assim, quando tu está dentro de uma graduação, foca e tenta sugar o máximo que tu pode daquilo e se envolve em projetos e pesquisas que a UBRA te proporciona. Porque, às vezes, tu vai estar fazendo um curso que ele é muito teórico. Tu não vai ter muita prática. Sim, e esses projetos, essas pesquisas vão fazer com que tu enxergue a praticidade das teorias.
Então, eu acho que o meu recado seria esse: se tu está dentro de uma universidade, suga o máximo que tu puder, inclusive os projetos e as pesquisas. Muito bem. Chayane, o seu recado final? O meu recado final é assim, ó, a graduação é fator principal para a especialização. Após continuar sempre cursando especialização, futuramente doutorado, mestrado. E como o Rafael falou, se envolva em especialização, porque como formada eu não tenho mais essa oportunidade. Perfeito. Então, de repente, pensando, olhando para trás, eu poderia ter me envolvido mais e conhecido outras áreas que talvez eu não tive a oportunidade que hoje como profissional eu não tenho. No meio acadêmico, né? Sim. Então é fator primordial, a graduação. Muito bem. Muito obrigado, professor Brandt, Chayane e Rafael, por essa conversa. Muito obrigado você pela companhia e nós nos encontramos na próxima semana para mais um Ubra Conhecimento. Até lá! A formação superior aumenta o teu salário. Esse é o tema do Ubra Conhecimento desta semana. Lembre, é neste sábado, ao meio-dia, aqui na Ubra TV.